internet, pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bem, nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vamos dar continuidade ao estudo e vamos começar no versículo 14. Né? Nós já lemos esse versículo no finalzinho da EBD passada, e nós vamos dar continuidade com esse aqui, tá? É um pouco grande a leitura, mas vai ser importante. Eu creio que a gente até termina hoje, porque não é tão complicado, existem alguns pontos importantes para nós conversarmos. Então diz assim, a leitura é um pouquinho grande, mas vamos lá. A palavra do Senhor. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga, obrigado, Cláudia, assentaram-se depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório
varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da sinagoga, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção, as Tuas misericórdias, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, que fale aos nossos corações, de cada um aqui presente, a necessidade de cada um, aquilo que cada um de nós precisa assimilar da Tua palavra. Oramos assim agradecidos pelo que tem feito e pelo que farás ainda no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos viram que o trecho lido, ele é grande, né? São muitos versículos, nós fomos até o 52, e começando do 14. Esse discurso do apóstolo Paulo e Barnabé, quando foi pedido, eles estavam numa sinagoga, numa cidade chamada Antioquia da Psídia. Essa Antioquia da Psídia, ela era uma região meio que fronteiriça entre a província da Frígia e da Galácia. E alguns estudiosos, inclusive, vão dizer, a grande maioria, mas nenhum deles, de fato, diz que tem documento. Isso é mais uma tradição passada, que a carta aos Gálatas alcança esse povo da Antioquia da Psídia. Quando Paulo vai escrever aos Gálatas, isso aqui, por isso que Gálatas, cadê o microfone? A gente já vai começar no microfone, está aqui. Pode ler capítulo 1 de Gálatas 1 e 2, porque você saiu de Antioquia da Psídia, foi para Icônio, lá no finalzinho, é uma primeira viagem missionária de Paulo. Você vai ver o que é que nós estamos querendo dizer. Quem pode ler Gálatas 1 e 2? Paulo, apóstolo... Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Amém? Amém. A quem Paulo escreveu esta carta? Tá fácil, tá dito na leitura. Aos convertidos de Gálatas, não é? Não. Tem uma expressão específica que você leu. Sim. Meu irmão aqui já... Plural, amados irmãos. O detalhe é esse. Igrejas da Galácia. Galácia era uma província. Então tinha igreja em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em vários lugares. Entendeu? É isso que nós estamos dizendo. Então ali vocês já viram que no final da leitura a perseguição foi grande. Os judeus expulsaram eles de lá. Expulsaram. E para isso levantaram mulheres piedosas, né? Elas não tinham muito o que fazer, eram mulheres até, de certa forma, temente a Deus, e os seus maridos, homens influentes naquela região, disseram, eles estão perturbando aqui, eles blasfemaram, diz a palavra de Deus, nós vamos chegar lá, né? Por isso que quando Paulo escreve, ele não escreve a igreja da Galácia, porque Galácia era uma província com muitas igrejas em várias cidades. É por isso que ela está no plural. As igrejas, as várias igrejas de várias localidades que vai atingir Frígia e Galácia. E a maioria entende que pega Antioquia da Pisídia, tá? Porque foi com... Qual é a tônica, principalmente, da carta aos Gálatas, né? Aquela coisa, não deixem, vocês estão caindo, vão cair da graça. Estão querendo se tornar judaizantes, os judaizantes estão atrapalhando vocês. Entendeu? Então, admiro que tão depressa vocês tenham mudado o evangelho. Se alguém pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que eu tenho pregado, foi recebido do Senhor, seja anátema ou maldito, ainda que seja um anjo, assim, ainda que eu volte aqui e pregue de novo. Se for diferente do que eu preguei, eu sou maldito. Ele falou isso, né? Então, o que nós estamos querendo dizer, e pedimos para os irmãos ler, é as igrejas da Galácia, por quê? Porque a maioria dos estudiosos entende que a Antioquia da Pisídia está nisso. Porque ela era da Frígia, mas vamos dizer, essas províncias eram fronteiriças. Depois, dizem alguns, foi criado Galácia do Norte, Galácia do Sul, outros falam nem tanto, era tudo Galácia, mas que estava lá. Amém? Então, essa leitura do primeiro capítulo de Gálatas é para mostrar que é uma carta um pouquinho diferente. Não é aos coríntios, que estão na cidade de Corinto, então em Roma, mas é as igrejas que estão na Galácia, que são várias, tá? Então, Paulo vai fazer um discurso que já está, vamos dizer assim, facilitado para nós, não precisamos nem bater versículo por versículo. Por quê? Porque esse discurso ele vai dizer quase tudo que Pedro já falou e muita coisa que Estevão falou, né? É um discurso que não tem assim, novidade para nós que estamos estudando, mas para o da Antioquia da Pisídia, sim. Tá? Essa que é a novidade. Então ele vai dizer muito rapidamente aqui, olha, o Deus de Israel que escolheu os nossos pais. Aquela pergunta, por que Deus escolheu um homem chamado Abrão? A Bíblia não diz a resposta por que Deus escolheu ele. A gente sabe que Deus escolheu ele. Deus chamou. Então, o que Paulo está dizendo é isso. Deus escolheu, começou com ele, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois vieram as 12 tribos. E a coisa foi se expandindo. Deus assim quis. Então ele está dizendo, ele vai falar tudo isso para chegar em Jesus Cristo, para esse povo. Tá? Então ele escolheu, disse que o tirou, com braço poderoso tirou do Egito, ou seja, com poder de maneira miraculosa, um povo que ainda tinha algum tipo de identidade, mas não tinha, vamos dizer, não era uma nação ainda. Ela se formou no Egito, começou ali com poucas almas, aí você vai ver lugar com 66 almas, com 70, quando vem Jacó e toda a sua família, por causa da fome, habitar no Egito, e se transforma em não sei quantas mil pessoas ali,
De varões, acho que era 600 mil homens de guerra, fora as esposas, crianças, aquela coisa toda. Tá? Não, Reginaldo. Quem está perguntando? No caso, as igrejas, era tipo assim, era em casas, né? Eram grupos em casas. Sim, casas ou em algum local que eles pudessem se reunir. Tá? Mas o importante aqui era que eram cidades diferentes. Que Galácia não era uma cidade. Corinto é uma cidade. Roma é uma cidade. Tessalônica é uma cidade. Galácia não é uma cidade. Entendeu? É como se fosse assim, as igrejas no estado do Rio de Janeiro. Aí tem Rio de Janeiro, Niterói. Entendeu? São Gonçalo, Cabo Frio. Tudo na mesma região. Então, por isso que é as igrejas daquela região. Tá? Você vai ver que está no plural, as outras não estão. Boa pergunta, Claudinha, tá? Braço poderoso. E suportou os seus costumes, deserto por espaço de quase 40 anos. Aqui também tem um breve comentário que todos falam que essa expressão suportou esses maus costumes. Eu estou com as duas versões, porque eu fiz questão de trazer, porque vai ter um ponto importante aqui de diferença das versões, tá? A revista atualizada e a revista corrigida, que é preciso dar uma explicada para os irmãos mais na frente, tá? Alguns falam que essa expressão suportou os seus maus costumes, coisas desse tipo, queria dizer, tem o mesmo sentido de um pai que está olhando para o seu filho, mas que o seu filho não está procedendo bem, mas ele ainda é uma criança. E ele vai dar as devidas correções para que quando essa criança cresça, se torne um adulto, venha alegrar o pai e a mãe. Entendeu? Então, não é aquela coisa, já saiu e olhou e vou matar você. Você já está velho. Não, eles serviram principalmente de exemplo para nós, cristãos. Né? Paulo fala isso aos Coríntios. Tá? Então, eles falam isso. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Olha como Paulo está só revisitando tudo que nós já sabemos. As 7 nações são aquelas que terminam quase sempre com eus, jebuseus, né? Aí vai. Tem vários eus da vida ali, tá? Você vai lá em Josué, você vai ver vários nomes de amorreus, por aí vai. São 7 principais nações. Né? E a palavra é clara, Deus os expulsou. Significa dizer o seguinte, Josué com seu exército lutou, mas foi a mão do Senhor que estava com eles. Porque se o Senhor não tivesse, aquele povo não teria sido vencido. Então Paulo deixa claro, o Senhor estava com vocês, foi Ele, a última palavra foi Ele. Vocês trabalharam, é igual aquela questão do corpo, Cristo é cabeça. A gente está trabalhando, mas tira a cabeça, acabou, então não tem igreja mais. Não tem igreja mais. Né? Por que a expiação do cordeirinho, o cordeiro é degolado? Porque o pecado faz separação entre a cabeça e o corpo. Cabeça sai, corpo fica. Aí tem que repetir, porque o povo peca de novo. Ano seguinte, aí vem Jesus e acaba com essa festa, e diz, agora eu fiz um por todas, para sempre. Quem crê será salvo. Amém? E deu-lhes por sorte a terra. Aí a gente já viu isso em Josué. Como era que a terra foi distribuída pelas tribos? Por sorte. Em Siló. Em Siló, eles tiraram sorte e foram distribuindo a terra. O sacerdote Eleazar, junto com Josué, fizeram isso. Mas Paulo, no seu discurso, diz, olha, Deus está por cima do negócio. Tá? Então ele não tem novidade. Por isso que eu estou andando um pouquinho mais rápido aqui, porque muita coisa aqui já foi dita pelos profetas, e nós também até tivemos a oportunidade, não sei se no IBD, ou, hoje não, o irmão quer falar, ou em uma pregação. Eu acho que quando eu preguei sobre Caleb, falei alguma coisa também sobre isso. Amém. É só para não deixar passar muito, é que o senhor passou bem rápido realmente, na questão do suporte que o senhor falou aí. Suportou os seus costumes. Isso. Nos remete à questão de ter paciência. É mais ou menos isso. Também, né? é isso. E aí, totalmente.
qualquer semelhança em relação a nós é mera coincidência, né? O Senhor é longânimo, né? Tardio em irar-se. Ele está vendo, aí ele vai dando um jeitinho, aí manda lá e vai. Aí, né? Tudo que ele não quer é precisar submeter uma correção mais forte. O irmão se consertou, amém. É exatamente como o amado está dizendo aqui, paciência com todos nós, misericórdia com todos nós. Por isso que o Tiago fala assim, ó, o juízo será sem misericórdia para aqueles que não são misericordiosos. Tudo bem, você não quer ser misericordioso com ninguém, né? É olho por olho, dente por dente, no período da graça, segue tua vida. Agora saiba de uma coisa, no dia que você for ser julgado, eu não terei misericórdia de você. Vai lá em Tiago ver se ele não fala isso. O que é ter misericórdia? É perdoar, é não punir como deveria, né? Por que não somos mortos? Porque Deus não aplica a pena que é devida a nós. Porque se fosse aplicar, a gente morreria. Isso é misericórdia. Quando ele pune, ele vai dizer em Isaías, puni Jacó, mas não para que ele morresse. Mas não deixei de açoitá-lo. Isso é misericórdia. Então, nós também temos que ser assim, né? É essa a diferença entre um crente e aquelas pessoas que, de fato, um filho, num dia mal que nós estamos, um filho de 3, 4, 5 anos, está atazanando há uma semana a cabeça do pai e da mãe, fazendo tudo de errado, ele arremessa pela janela. Foi correta a punição? Não foi, né, irmãos? Mas não acontece? O tempo todo, né? Não dá mais para viver. Ou então, bate de maneira tal, o camarada vai para o hospital, resultado, óbito. Você quer ser tratado por Deus assim? Sabendo de uma coisa, eu e você merecemos. Ele não faz isso. Deu para entender, Claudinha? Não quer dizer que a pessoa não vai corrigir, mas tem que ser longânimo como Deus é. Fruto do Espírito, longanimidade. É paciência a perder de vista, é prestação da casa própria. 30 anos pagando, tá com calma. Você começou com 30, quando chegar aos 60 você termina de pagar. Entendeu? Pacientemente. Aqui, amados, no 20 é que precisa de um comentário um pouquinho maior, apenas a título histórico. Isso não vai mudar o entendimento aonde Paulo quer chegar, tá? Eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida primeiro, depois eu vou ler na revista atualizada e vocês vão ver as diferenças. Provavelmente na minha versão vai estar igual a do irmão Hermélio, que é corrigida fiel, não é isso? Não sei se a irmã Miriam também. E eu não sei se o pastor está com a King James 1611. Deve estar parecido. Todas as demais versões não vão estar assim. NVI, NTLH, NVT, qualquer outra que você imaginar. King James atualizada não vai estar, como eu vou ler. Nova Almeida atualizada. E a gente vai... Por isso que eu falei, isso aqui precisa de uma explicaçãozinha, já que é um EBD. Né? Se fosse uma pregação, eu não ia ter que parar, não tinha como parar para dar essa explicação. Então diz assim... Ele tirou lá as 7 nações. Aí Paulo vai dizer no 20, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Está mais ou menos assim, na do Hermélio? E depois disso, ou seja, depois de todo o povo ocupar ali a terra tal, por quase 450 anos, o que imperava era o período de juízes, até Samuel, não é isso? A sua está assim também, pastor? Tá. Não é isso? Mas talvez a da Luana não esteja. Quer ler, Luana? Shed? Então, eu estou com a Shed aqui. Microfone para a Luana. Vamos trabalhar. Você lê 19 e 20 para ficar fechado. Bem, ouçam o que a Luana vai falar e vê se é a mesma coisa que está dita na sua.
E havendo destruído 7 nações na terra de Só um Canaã... minuto, Luana. Em relação aos 450 anos, tá? Eu quero... E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disto... Vencidos cerca de 450 anos, ponto. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Amém? Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença? Não, ele fala primeiro o seguinte: depois de passados 450 anos, aí é que ele deu juízes até o... Não é isso, está isso no seu. No seu está dito o seguinte. Ah, sim. É isso. Alguém tem dúvida da diferença? Porque a gente repete para que as pessoas captem o que eu estou querendo mostrar na diferença. Todo mundo entendeu qual é a diferença? Entendeu, Claudinha, qual é a diferença? Não tem problema, Claudinha. Não entendeu. Olha, nós estamos na IBD. A nossa IBD é interativa. Se fosse só eu falando, aí vocês iam ficar com a dúvida. E assim, todo mundo falando assim. Tranquilo? Sem entender. O que eu estou dizendo é, nas versões, vamos dizer assim, mais tradicionais, que é Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Corrigida Fiel, King James, 1611, que usa um texto, não vamos entrar em detalhes daquilo, o texto chamado texto receptus, tá? Que faz parte do chamado texto majoritário, que vem de um texto massorético, tá? Não é para decorar nada que eu falei, mas só para ter ideia, vai dizer que depois que Deus assentou todo o povo por sorte, ele deu juízes, ou seja, o povo foi governado por juízes, ou seja, Josué já tinha morrido, foi governado por juízes por um período de 450 anos até o profeta Samuel. Por quê? Porque depois de Samuel, o que é que vem? Rei Saul. Aí não é juiz mais. No entanto, todas as demais versões, Almeida, Revista Atualizada, que foi a que a irmã Luana leu, tá? A Shed é só porque é uma Bíblia de estudo, ganha esse nomezinho Shed porque foi em homenagem ao Dr. Russell Shedd, que já faleceu, que ele fez esse estudo com esses notinhas de rodapé. Mas ele nunca quis o nome na capa da Bíblia. Isso os editores que insistiam com ele. Não, foi o senhor que fez. Não, a glória é de Deus. Eu fiz, mas não tem nada a ver. Põe aí Bíblia de estudo da editora Nova. Vai botar, insistiram, colocaram ele já idoso, colocaram como Bíblia Shedd. É o sobrenome dele. Né? É interessante, ele é americano, mas nasceu na floresta amazônica, na região da Bolívia. Os pais deles eram missionários, pregando no meio dos indígenas. A mãe dele deu à luz lá, mamãe. No meio das tribos indígenas, o homem nasceu ali. Nasceu a vida toda evangelho. Entendeu? Nasceu ali, morreu há pouco tempo no interior de São Paulo. Câncer de próstata, ficou um tempinho. Entendeu? Aí filmaram um pastor da Batista de uma região ali perto, foi até entrevistado, ele cheio de tubo em casa, todos já velhinho. Aí ele dando uma mensagem de otimismo para os ouvintes. Ele morrendo, dando mensagem, que Jesus nos ama, tal. Entendeu? Era uma pessoa simples, né? Ele não, dizem, na verdade, que ele não tinha nem igreja, assim, porque ele era inicialmente batista, mas, sabe, todo mundo chama ele para pregar em tudo que é lugar. Assembleia de Deus, batismo, não sei imaginar, Nordeste, interior de Pernambuco, interior do Ceará, Rio Grande do Sul. Mas, enfim, esse não, né? Honra e glória ao Senhor. Entenderam a diferença, Claudinha? Que nessa Bíblia diz que passados 400 anos. E na Bíblia, quem tem outra versão diferente? Sim, ninguém tem a sua Almeida Revista Corrigida, Janete? Né? Pois é, na Shed, que nada mais é do que a revista atualizada, e eu estou dizendo para os irmãos que vai estar assim na nova versão transformadora, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, entendeu? E todas as demais, nova Almeida atualizada, King James atualizada, vai estar dizendo o seguinte: depois de passado 450 anos, aí ele deu juízes. Né? Então, é só uma explicação, porque essas Bíblias são de fontes diferentes. O papiro, vamos dizer assim, as cópias são diferentes.
Então, o que muda aqui é o seguinte, tá? Eu ia só concluir, tá um negocinho. O que muda é as cópias utilizadas nas Bíblias que nós consideramos de melhor, vamos dizer assim, tradução, estão corretas eles colocarem como está na minha, na do Hermélio, na do pastor. Essas cópias. As cópias utilizadas na Almeida Revista Atualizada são textos mais antigos, mais próximos de Jesus. No entanto, quase não existem cópias. Então, os estudiosos, os eruditos de tradução, quem conhece bem isso é o pastor Alan, ele até ficou de um dia falar sobre todas essas matérias. Eu estou ansioso para assistir sobre essa questão de tradução. Os estudiosos se perguntam por que aqueles textos mais antigos foram, de certa forma, guardados e não fizeram cópias. Porque, né, ninguém sabe a resposta, porque ele estava à mão. No entanto, os textos posteriores são os mais utilizados e vêm calhar na revista corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, na King James 611, o texto recebido, chamado texto receptus. Mas os textos mais antigos falam como está nas outras versões, tá? Falam como está nas outras versões. Só que os textos mais antigos foram feitos por poucas cópias. Por quê? Os copistas podem... Aí é tudo elucubração, a gente não tem como dizer. Os copistas podem ter entendido, esse texto tem alguma corruptela, né? Não maldosa, mas alguma coisa que não bate com outros escritos. Não vamos fazer muitas cópias dele, ou não vamos fazer. Vamos usar o que se tem mais para cá. Tá? Esse pode ser uma razão. E a outra razão pode ser não sabemos a razão, talvez não tinham à época alcance aqueles manuscritos, e quando tiveram, viram que eles são muito mais antigos do que os textos, que eles fizeram muitas mais cópias e traduziram nessa outra versão. Tá? Então não é certo ou errado. O irmão Hermélio quer falar, e eu vou dizer a minha posição a seguir. É só uma curiosidade, eu não sou muito forte em português, não. Tá. Mas eu percebo que uma pontuação, ela transforma todo o texto. Tudo. E nesse texto dessa outra versão, sem ser a Corrigida Fiel, Almeida Corrigida, ela deixa uma interrogação, penso eu. O que então, como viveu então o povo ao longo desses 400 e poucos anos, sob coordenação, se os juízes foram só depois disso? Não sei se eu me fiz entender. Não sei, mas o certo, não é o certo, agora eu entendi. A sua pergunta, ela tem a ver exatamente com o ponto que eu quero conversar, um pouquinho, tá? Faz mais sentido, irmãos, não estou dizendo que é o certo, que fique claro para o ouvinte amado nosso da internet e daqui, como está nas outras versões. Porque ele quer dizer o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, você percebe que Paulo está falando desde os pais? Ele está falando desde os pais, desde o Egito, tal. Então, quando ele fala vencidos ou passados 450 anos, deu juízes, a contagem seria, então, desde os patriarcas egípcios, deserto e Canaã. Dá 450 anos. Por quê? Porque quem faz cronologia bíblica, que é extremamente complexo, Juízes não pode ter durado 450 anos. É isso. Entendeu? Você pega o livro de Juízes, vai dar 390, e olhe lá, 360, 320, e não pode dar com base em outros textos. 1 Reis, por exemplo, o senhor que está com o microfone na mão, 1 Reis 6:1. Por isso que eu não queria entrar muito, eu queria só levantar assim a lebre, que eu sei que vocês são os estudiosos da Bíblia e vão se debruçar nisso, e depois trazer uma solução para a gente. Né, Luana? 1 Reis 6:1. Preste atenção, 1 Reis 6:1. Amém. Você vê a importância. Pastor Carlos. Pode? Pode. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Quem começou? Salomão. Com 480 anos depois que sai do Egito. Ora, antes dele teve 40 anos de Davi, 40 anos de Saul, só aí tem 80. Como é que dá 450
De juízes. Perfeito. Deu? Por que essa... Deu para entender? Se ele começou a fazer a casa 480 anos depois, o juízo tem que ser mais comprimido. Não pode ser 400 anos. Porque antes dele, tem pelo menos 80 anos de rei. Só de reis, não de juízes. Vamos seguir? Porque só isso aqui dá uma discussão acadêmica. É só para chamar a atenção dos irmãos, tá? E se o irmão tiver NVT, NVI, NTLH, Bíblia Mensagem, qualquer outra vai tá de um jeito... Porque para trás faz mais sentido. 450 anos para trás antes dos juízes. Contando dos juízes, fica mais complicado, por causa desse texto do Salomão. No entanto, a fidelidade do copista. O copista copiou como está no texto Receptos. E assim é no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem coisas que está em Reis de um jeito, em Samuel está completamente diferente, e em Crônicas de outro jeito. A mesma situação. E eles falam, não é por ignorância, nós estamos vendo discrepâncias. Mas ai de mim, de mudar o texto que foi escrito pelo escriba. Deus tinha algum propósito nisso. Tem algum propósito. Ele sabe por que lá ele falou desse jeito, daqui ele falou de outro, para a mesma hipótese. Amém? Então, eles têm consciência disso. Às vezes não mudam o texto que foi recebido. Vamos seguir? Aí, depois, ele diz que pediram um rei, né? E Deus deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Por acaso, é o mesmo nome de Paulo. Saul, Paulo é da tribo de Benjamim, o nome dele hebraico é Saul, né? Saul é no grego. E aqui também fica só é mais um esclarecimento, porque o Novo Testamento esclarece muita coisa do Velho. No Antigo, você vai ver em alguns lugares falando que Saul reinou 42. Em outros vão falar assim, foi 40, porque os 2 primeiros anos foi um teste, uma coisa. Mas Paulo bate o martelo aqui, não, foi 40. Né? Foi 40. E tem até algo que fica para a gente pensar, esses 3 primeiros reis, vamos dizer assim, de forma enigmática, né? Porque 40 de um, 40 do outro, 40 de Salomão, 120. Aí, em Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos trabalhando para o Senhor. Tem o que essas correlações de 40, 40, 40 querem dizer? Né? Pois é bonita, Vamos lá. Quando este foi retirado, você vê que, por isso que eu estou indo mais rápido, não tem, ele está contando a história, né? Quando ele foi retirado, nós sabemos mais do que aquele povo que estava ouvindo na ocasião ali, hein? Porque a gente já ouviu vários discursos aqui. Eles estão ouvindo pela primeira vez, esses judeus. Quando ele foi retirado, agora a única coisa é que eles conheciam a história, lógico, né? Eles eram judeus, dentro da sinagoga tinha judeus, tinha aqueles tementes a Deus. Está dizendo que Deus levantou Davi, né? Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará minha vontade. Da descendência dele, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus Cristo para Salvador de Israel. O que ele quer dizer? Que todas as promessas em Davi apontavam, na verdade, para esse descendente, Jesus Cristo. Ele já está dizendo, Salvador de Israel. Ele vos salvará do pecado da nação de Israel. Ele está chegando em Jesus. Porque da história de Jesus, todos eles ouviam falar. Eles só não conheciam detalhes como Paulo está pregando aqui. Paulo e Barnabé. Tendo primeiramente, nós já sabemos, quem veio antes de Jesus? João. Que João? Batista. Né? Em algumas versões, João, o precursor. Ele que vem antes. Preparar o caminho. Né? Preparar caminhos no ermo, no deserto. Tá lá, profeta Isaías. João é um profeta que vem e que existe profecias a respeito dele. Né? É interessante que a vida do profeta João Batista é profetizada lá em Isaías. Tá? Então, ele vai falando isso, todo mundo, ninguém discute. Né? Mas qual foi o motivo da vinda de João? O arrependimento, para que recebessem a Jesus Cristo. O batismo do arrependimento. Tá?
E João, quando completava a carreira, ele vai dizer, porque havia pergunta, nos dizem quem tu és, és tu o Cristo, és tu o Messias, né? E eles, não, vocês estão muito enganados, eu não sou nem digno de me abaixando, desatar as correias das alparcas do pé do meu Senhor. Nem para isso eu sirvo. Se ele mandar fazer isso, é uma concessão que ele está me dando. Está quebrando o meu galho para eu me abaixar e conseguir desatar um laço que por acaso tenha na correia da sua sandália. Não é? Você vê, em João, dos nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João, diz Jesus Cristo. E ele diz, eu não sou digno de ir abaixando, de desatar. E Paulo está dizendo isso, que João foi questionado na época, o Batista, mas ele deu essa resposta, deixando claro que ele não era o Messias. Tá? Aí Paulo vai concluir, olha, varões e irmãos, filhos da geração de Abraão. Isso dava um orgulho tremendo que os judeus estavam ouvindo. Poxa, somos filhos da geração de Abraão. Né? E os que dentre vós temei a Deus, ainda que não sejam geração de Abraão, mas tem um coração temente a Deus, ao mesmo Deus de Israel. É para vocês que foi enviada a palavra desta salvação. A primazia é para vocês, principalmente os judeus. Por isso que ele está pregando para os judeus. Na sinagoga. Eu não estou na praça, estou na sinagoga. Né? Mas eu estou vendo que tem gente aqui, não só os prosélitos, que são os convertidos ao judaísmo, como tementes a Deus, que estão sendo admitidos também, né? Tipo um Cornélio da vida, que não era sequer prosélito, mas entendia que o Deus de Israel é realmente o Criador dos céus e da terra. É para vocês essa salvação. Né? Aí ele vai falar a mesma coisa que Pedro não deixava de falar nos seus discursos, que o plano de Deus era que seu filho morresse por nossos pecados, mas eles são culpados de Jerusalém por terem feito aquilo. Pedro não vai deixar, pode olhar os discursos de Pedro, nós já cansamos de estudar lá, mesmo sendo ignorantes quanto ao assunto, até motivo de perguntas da Claudinha, né? Claudinha quando sentava aqui, agora a Claudinha está ali. Por não terem conhecido a estes, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. É interessante isso aqui, que o Paulo, vocês entenderam o que o Paulo está dizendo? Eles estavam fazendo atos com ódio, espumando de ódio contra Jesus, e Paulo está dizendo, cumprindo tudo que estava previsto nas profecias. Só que eles não sabiam, eles não faziam, vamos fazer isso, porque lá no profeta Jeremias está dito que é para fazer isso. Vamos fazer aquilo outro agora, porque lá no profeta Isaías está dizendo isso. Não, e Paulo ainda diz assim, ó, vocês leem todo sábado esse negócio, e ninguém entende. É uma religião, virou um ritualístico. Abre aí, Isaías. Está na hora? Tá. Shalom, vamos embora. Todo sábado vocês leem esse negócio e vocês não sabem, não entenderam que em Jesus, por isso que era uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e mostrava para esses homens. E aí eles entenderam o Antigo Testamento todo se cumprindo em Jesus Cristo, o Messias esperado. Pois não. O senhor falou uma coisa muito, muito séria e perigosa para nós. Perigosa? É. Meu Deus. É, porque nós ouvimos todo domingo isso aqui e às vezes a gente não entende. Está baixo? O Carlos falou que está um pouco baixo ou desligado. Amém? Alô? Ah, agora melhorou, Okay. acho que estava desligado. Entendeu? Aí, Quando o senhor falou isso, deu logo um estalo aqui na minha cabeça. Trouxe para nosso... Trouxe para mim, eu estou ouvindo isso aqui tempo, todo né? domingo. Sim. Todo domingo, com muita propriedade e com muito mais sabedoria, como o senhor falou. Por quê? Porque eu tenho o contexto todo na mão. Sim. E aí? Isso é uma verdade. Eu não posso alegar que eu não estou entendendo. Por quê? Porque eu tenho todo o texto, o contexto, as explicações, os discursos, está tudo diante de mim. É verdade. Eu entendi aqui o ponto que o irmão Hermélio está falando, isso a gente pode tirar daqui tranquilamente. Você vê que eles liam lá apenas confiando, nós somos descendência de Abraão, somos a nação escolhida, ponto final.
que é que tem que fazer? Sábado faz isso, abre tal hora, tal, fecha tal hora. Anda 1 milha, ou 2 milhas, não pode mais. O rabino diz que pode levar uma mochila de 1 quilo, outro diz que pode de 2, cada um segue seu rabino. E era uma coisa formal, ritualística, eles não sabiam, né? Ficaram naquela... E nós hoje temos um recurso muito mais abundante. Temos um recurso... Está tão abundante que você tem que filtrar. Somente por causa da internet. Você tem que filtrar. Senão você fica perdido, louco, desiste de tanta coisa que tem. Mas que nós temos acesso, nunca se teve tanto acesso à Bíblia, né? Quem imaginou uma Bíblia num smartphone, né? Você tem ali, a hora que você quiser, tem a Bíblia instalada no seu smartphone, você pode ler no trem, no metrô, não é? A facilidade. Pois não, Claudinha? Não, é engraçado que o irmão Remédio falou uma coisa que eu sempre fico pensando nisso. Até mesmo, eu já falei até com o Cleiton algumas vezes, com alguns irmãos. Por exemplo, quando Jesus apareceu, os doutores da lei, os saduceus, a galera toda, a Bíblia toda falava exatamente como Jesus ia vir, como ele ia ser humilde, assim. E as pessoas não reconheceram na cara deles. E agora, como o irmão Remédio falou, hoje em dia tem tantos sinais aí, por exemplo, da volta de Jesus, tantos sinais assim na nossa cara, e as pessoas estão assim, sei lá, na terra de Malboro, entendeu? É isso, né? Os sinais estão aí, a Bíblia está, né? E aquilo, a quem muito é dado, muito será cobrado. E isso não fala só de função da igreja, fala de todo o rebanho, né? Foi dado a você conhecimento, muitas e muitas vezes, né? Como o irmão Hermélio acabou de falar, a gente foi ouvindo, no dia que o Senhor for nos julgar, não para condenação, em nome de Jesus, mas para galardoar, né? Pode ser que o seu prêmio seja reduzido, porque, né? Justamente, porque até pessoas que não vão ganhar galardão nenhum vão entrar no céu. Um galardão zero. O pastor até disse que, né, não compreende, nem eu também, como uma pessoa pode se acomodar por saber que é salvo pela graça, pela fé, aí não quer fazer nada, né? Então, o pastor quer falar, entendeu? Então, hoje nós temos um material abundante e muito conhecimento é dado, né? Não exclusivamente de EBD, de todos os dias, das leituras, do próprio Espírito Santo testemunhando no seu coração, nas leituras, nas meditações, numa fartura, em época que ninguém tinha isso, para ter um livro até falei do eunuco etíope, ele era um homem muito rico, porque ele tinha o rolo do livro com ele, tanto da lei quanto dos profetas, que era separado, caríssimo aquilo, não era fácil ter um negócio daquele. Só um homem num cargo daquele, um estrangeiro, tinha recurso para comprar, dado a dificuldade que era de confeccionar. Não era caro porque era especulação, era caro porque o custo para fazer aquilo era totalmente manual, artesanal, muito caro. Pois não, pastor? Amém. Não, é só para a gente poder meditar rapidamente sobre essa questão do galardão, embora a doutrina do galardão não seja uma coisa muito clara para nós, porque a Bíblia também não diz como vai ser, e isso é proposital. Eu creio que Deus deixou dessa maneira, porque somente lá na hora é que nós vamos entender. Eu já vi muita gente falar assim, não, é importante eu ir para o céu. Eu chegar para o céu, eu não importa de morar debaixo da ponte lá no céu e ver lá o irmão tal passando numa limusine, último modelo com motorista e tal, mas o importante é que eu estou no céu. É que a nossa compreensão ela é muito raquítica, né? Ela é muito pequenininha, porque nós entendemos pela palavra que a questão do galardão é uma questão de acesso, uma questão de algo que vai exceder qualquer tipo de pensamento nosso ou imaginação nossa. Então, vejamos bem, quando os discípulos estavam disputando lá, né, quem é que ficar do lado de Jesus no céu, aí Jesus falou assim, quem determina isso aí é Deus. Então, é Ele que vai determinar quem é que vai ficar ao meu lado no céu. Então, a gente percebe que existe, tá, uma situação, tá, onde aqueles que foram mais fiéis
também receberão no céu, segundo a sua fidelidade, um privilégio que outros não terão. Então, esse privilégio vai, digamos assim, minimizar, tá? A questão do privilégio. Quem não tiver esse privilégio, quem não receber, vai ficar numa posição onde ele poderia ter excedido, atingido situações que Deus tem planejada no céu, e essas pessoas não atingirão por conta da falta de fidelidade delas. Estarão no céu, não haverá inveja e tudo mais. Mas a questão toda, irmãos, é aquilo que Deus tem preparado. Então, Deus preparou algo para a gente que a gente não imagina o que é, não tem a menor noção disso, por isso fica até inócuo discutir sobre esse assunto, mas o entendimento que nós temos que ter é que, mediante a nossa fidelidade aqui nesta terra, mediante ao nosso compromisso com Deus, o nosso comprometimento com Ele, tá? É que nós receberemos na eternidade, como o irmão Reginaldo mesmo falou, esse prêmio, né? É o galardão. Essa bênção, esse galardão que Deus tem planejado para nós. Agora, irmãos, precisamos entender que será algo tão maravilhoso, tão espetacular, que aqueles que vão estar lá no céu, e aí nosso entendimento, a nossa inteligência ainda vai permanecer, nós vamos pensar assim, puxa vida, se eu tivesse sido mais fiel, hoje eu teria a mesma qualidade, tá, que esse irmão está tendo, porque ele foi fiel. Essa coisa vai ter, meus irmãos, não vai ser inveja, mas vai ser uma coisa que vai vir pelo entendimento, e você vai perceber que, como a Bíblia diz, né, a Bíblia fala que quando Deus nos julgar, tá, ele será justo naquilo que vai falar, então nós não vamos ter como questioná-lo, porque tudo que ele falar você vai reconhecer, verdade, meu senhor, isso é verdadeiro. Então você vai estar naquela condição e sabendo por que está nela. Esse sentimento vai estar no seu coração naquele momento. Eu estou no céu, tá? E é isso que nós precisamos entender. Eu estou no céu, mas eu não alcancei mais ainda nessa premiação que Deus vai nos dar por conta da minha falta de fidelidade. Obrigado, meu irmão. Pela minha falta de fidelidade enquanto eu vivi na terra. Amém? Bem explicado. É algo que nós não sabemos, né? Assim, o detalhe. Então, vamos fazer como Paulo orienta, correr para ganhar a corrida, né? Dentro de cada um dos seus limites, das suas forças. Não, eu posso fazer essa corrida, chegar depois de amanhã, né? Mesmo que eu possa chegar hoje, eu vou chegar depois de amanhã. Por exemplo, né? E aí, a gente não sabe como vai ser. Então, irmãos, vamos dar o nosso melhor ao Senhor, que é sempre trazido aqui também pelo pastor, dar o melhor nosso. Deus não vai fazer comparação de A com B, cada um dará conta de si mesmo, né? E tudo começou com a pergunta da preocupação do irmão Hermélio, altamente pertinente. Foi ali eles liam todo sábado, né? E aí a palavra diz o seguinte, mas Deus o ressuscitou dos mortos, no 30, né? E por muitos dias foi visto pelos que subiram da Galileia até Jerusalém com ele, pelos seus discípulos, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Uma paradinha aqui, né? Rapidamente, Pedro vai falar essas coisas no seu primeiro discurso, lá de Pentecostes. Tá? Ele vai dizer, olha, com a devida licença, varões israelitas e respeito. O sepulcro do nosso pai Davi, nosso rei, tá, todo mundo sabe onde está. E o corpo dele viu corrupção. Ou seja, se a gente for lá agora, vai ter farelo de osso, na melhor das hipóteses. Tudo, não é a palavra corrupção aí, não está falando da corrupção, negócio de dinheiro político, para cá, do verbo corroer.
né? Como um metal, você deixa o ferro exposto ao longo do tempo. A tendência ao longo dos séculos, milhares de anos, é aquele ferro voltar à sua forma original de minério, de ferro. Né? Ele vai voltar, ele vai se correndo, quando ele volta ao estado de pó, que é o minério de ferro. Então ele está dizendo, ó, isso aconteceu com Davi, mas com Jesus Cristo não. Todos nós que acompanhamos, desde a Galileia até chegar em Jerusalém, nós o vimos. Ele foi ressurreto. E aí tem uma pequena questão também, não é bem questão, esse 33, né, em algumas versões, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Você vê que Paulo aplica aqui para o evento da ressurreição, porque ele quer dar o seguinte sentido. Lembre-se que Jesus Cristo ele tem que se fazer um igual a nós. Para que a raça humana fosse justificada, só um humano poderia pagar. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez igual aos homens, né? Foi obediente até a morte de cruz, mesmo sendo Deus, não usurpou, né, tomar a forma de Deus, né, para cumprir essa bênção. Então, Paulo fala no sentido, olha, o meu primeiro filho, né, o primogênito, Jesus Cristo, que é citado também em Colossenses, como primogênito, em outros lugares, em Hebreus. Esse salmo, hoje te gerei, né, tu és meu filho, também está em Hebreus. E de quem é dito? Tu és meu filho, está lá no capítulo 1, né? Mas não é no sentido que Jesus foi gerado, que ele não existia. Ele é Deus, ele sempre existiu. Tá? Então existe, por exemplo, com relação à concepção virginal de Maria, nossa irmã, porque quem foi o pai? O Espírito Santo. Então, ele foi gerado ali, mas ele já não existia sempre. Então, todas as vezes que a Bíblia fala assim, hoje eu te gerei, e alguns dizem, não, Jesus foi gerado na eternidade. Porque isso é o credo, inclusive, de alguns pais da igreja. O credo de Anastácio, se não me engano. Ele fala isso, que Jesus foi gerado na eternidade. Mas ele não dá explicação. Então, alguns entendem que ele não existia e o pai o gerou. E não é assim. O que Deus está sempre querendo dizer aos homens, e como os apóstolos vão sempre mostrando, são formas de externalizar aquele que sempre existiu. Numa forma de você sempre ver. Ele sempre é dele, ele não foi gerado. Né? Se Deus, o Pai, gerou o Filho, por ele nunca ter existido, ele não é dele, ele é um ser divino. Então, ele sempre existiu. Então, tu és meu filho, hoje te gerei, é sempre para nós, humanos, para dizer assim, eu estou externalizando, eu estou com vocês, Deus conosco, sempre. Em Cristo. Seja no nascimento de Maria, o Espírito gerando um ser humano, seja na ressurreição, sendo gerado para nunca mais morrer, o primogênito de todos, e ele nos chama irmãos, lá em Hebreus, ele diz, não me envergonho de chamar vocês de irmãos, vocês são filhos do mesmo pai. Então, tudo isso é falado para benefício humano e para entendimento humano, daquele que é eterno. Amém? Esse é um ponto interessante, tá? Tudo isso é falado, tu és meu filho, eu te gerei, sempre na forma de um entendimento eterno. Quando ele é coroado, como rei, né? O rei, ou seja, eu estou externalizando algo que vocês não conheciam, mas ele já, como ele diz, eu vim do seio do Pai, eu e o Pai somos um. Agora, o filho, foi quem o Pai quis que viesse à terra como um homem. O pastor quer falar. Isso não, é um ponto importante, tá? Então, o credo de Atanásio fala esse gerar, talvez o Atanásio dê algum entendimento que é um dos pais da igreja, né? Respeitado, inclusive. Pois não. Essa parte, ela é importantíssima, porque nós precisamos... como Deus é maravilhoso conosco, porque Ele é eterno, Ele é eterno, Ele vive em um lugar que não é um lugar onde possa cabê-lo, né? Ele vive na eternidade, Ele está fora do universo. Então, tudo aquilo que é parâmetro para nós, tá? Deus não está submetido a esse tipo de parâmetro. Aí vem a pergunta, como é que nós podemos compreender
um Deus eterno, que vive na eternidade e que existe desde os tempos eternos. Como é que a gente traz isso para a nossa mente, para que a gente possa compreender ou entender aquela parte que é tão necessária para nós termos a salvação. Aí o que Deus faz? Ele se torna didático. Gente, isso para mim é fantástico, porque ele facilita essa compreensão, criando, né, digamos, criando um escalão, né, entre eles, mas não um escalão, eles são pessoas iguais em poder, em substância, então são as mesmas pessoas com o mesmo poder. No entanto, para que nós possamos entender a pessoa de Deus e para que nós possamos nos relacionar com ele, ele se torna didático e dessa forma ele cria. Quer dizer, eles decidem, né? Eles decidem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo para que a gente possa compreender isso. A salvação, gente, ela vem também através, porque muita gente leva para o lado emocional, e eu sempre defendi aqui, naquilo que eu tenho ensinado e pregado, que nós somos racionais, tá? Nós somos racionais, que nós precisamos entender qual é a proposta de Deus, mas para a gente poder, como é que a gente entende um Deus eterno? Então ele vai, se humana, vem para o nosso plano, gente, isso é fantástico, isso me balança todo, vem para o nosso plano, para que a gente possa compreender Deus. Aí Jesus fala assim, vocês querem conhecer Deus? Olhem para mim, me vejam. Amém. É muito interessante isso, muito bom essa parte. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, pelo horário, e a gente vai até, não vai dar para terminar tudo, vamos até o 41, 3 minutinhos, tá? E na próxima aula a gente continua. Tá bom? Aqui vou pegar até a outra versão, a partir do... Isso tudo é profético, tá? Tu és meu filho, eu te gerei, Salmo 2º, cumprirei a favor de vós as santas e fiéis promessas de Davi, Isaías 55, tá? Isaías 55 vai falar isso aqui, é uma profecia que está lá em Isaías 55, ó vós que tendes sede, vinde às águas, né? E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não é comida, né? Aí vai chegar aqui, né? Porque convosco farei um concerto eterno, conforme as firmes promessas feitas com Davi, meu servo, e se cumpre em Davi, amém? E 36 ele vai dizer, na verdade, Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu a corrupção. Não viu, é Jesus Cristo. Acabou. Tomai, pois, irmãos, esse final é importante aqui, de pé, né, que a gente já está terminando para o intervalo, que se vos anuncia, aí poderia até entrar em detalhes, a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Nós estamos falando de aulas do discipulado, que o pastor traz nas segundas. Remissão dos pecados, e por ele nós somos justificados. As duas coisas. O pastor trouxe mais de uma segunda-feira na apostila de discipulado, bem profundo sobre esse tema, trazendo ali, inclusive, o Salmo 32, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Né? Sua transgressão, ou seja, a pessoa tem pecado? Tem. Deus não vai imputar. Por quê? Vai cobrir com alguma coisa aí. Né? Então, nós não vamos entrar nessa área, porque vocês já são craque nisso. Tranquilo. Remissão dos pecados, foi pago o preço, toda a tua dívida foi paga, né? O pastor trouxe nas segundas-feiras, umas 2 ou 3 segundas-feiras, conversamos bastante sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção antes de terminar, amados, é a profecia, a palavra de Deus, a Escritura, que vem para os desprezadores. Vamos terminar com isso aqui, porque é profético também. Mas o Antigo Testamento é profético, hein? O que aconteceu com Judas, Pedro vai dizer, fique vazia a sua casa, e tome outro o seu bispado. Está nos Salmos. Como assim? Como é que eu sei que você é Judas? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E falou com Pedro. Está solto lá no meio dos Salmos, separado.
Ou, em algumas versões, fique deserto os seus palácios e tome outro o seu ofício. Chama Matias, né? Chama Matias. Então, cumprimento de profecia. Agora, olha o que vem para os desprezadores. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Ele está claro dizendo que a lei de Moisés, você não se salva por ela. Ela é necessária para mostrar, né, a insuficiência do homem. Notai, pois, que não vos sobrevenha, preste atenção, para que não sobrevenha o que está dito nos profetas. O que ele quer dizer? Não falha, a palavra de Deus não falha. Se tiver que sobreviver sobre alguém, vem. Vamos ver para quem vem? Vede, ó desprezadores, maravilhados e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Isso está, sabe aonde? Abacuque 1,5. Abacuque 1,5. O homem está questionando: Senhor, os caldeus vão nos massacrar, o Senhor vai deixar? Não estou entendendo mais nada, Senhor. E ele pega aquela citação de lá e diz: ó, isso é para o desprezador. Ele despreza a remissão dos pecados, ele despreza a justificação. E ele está dizendo: ó, eu realizo uma obra. E que obra foi? Toda a vida do Senhor Jesus aqui. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição em favor de mim e de vocês. Algo substitutivo. E ele falou naquela época: se eu contar agora, vocês não crerão. Mas agora, na plenitude dos tempos, ele veio. Por isso que o irmão Hermélio falou: agora a gente já sabe. Ó, desprezar agora é muito pior do que antes, naquela época. Porque agora a gente já sabe que não sobrevenha isso sobre ninguém, que vem sobre quem despreza a palavra de Deus, o ensino do Senhor. Porque, amado, a remissão, que é o pagamento pela nossa libertação eterna de toda dívida, e a justificação, custou nada mais, nada menos que o sangue do Filho de Deus. Ele se deu por inteiro, sem barganha, não se deu 50%, ele deu 200% da vida dele. Tudo para todo aquele que crê. O desprezador, caldeu aí, vem arrepiando, passando a régua. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, por esse período de meditação na Tua palavra, nessa escola bíblica. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado, já nos prepara, Senhor, para a palavra que trarás, Deus. Prepara os nossos corações, que seja como um solo fértil, que possa absorver tudo aquilo que o Teu Espírito já tem separado e preparado para esta manhã. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Venha a paz do Senhor.